Eu nunca vi tanta arrogância na condução de uma questão que deveria ter sido abordada com mais delicadeza, com mais inteligência, com menos arrogância. Porque, meus amigos, nós chegamos a um ponto em que os defensores públicos não querem mais ser filiados da OAB, quando, na verdade, eles deveriam sentir orgulho de serem filiados à nossa ordem. Quer dizer, o que será que aconteceu para haver uma inversão tão grosseira e tão brutal que a ordem representa um mal para essas pessoas que, como nós, saíram da faculdade, que, como nós, advogam? Já começa daí que nós devemos perceber que algo de estranho há. Depois, o advogado que exerce assistência judiciária precisa ser remunerado e bem remunerado. E este advogado não basta se inscrever nos quadros do convênio da assistência para pegar as causas. Este advogado, também ele tem que ser qualificado, também ele tem que ser amparado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para o quê? Para prestar um serviço de qualidade e nós possamos, não a partir do discurso, mas a partir de um exemplo concreto, a partir do exemplo que nós temos que dar, mostrar que a assistência judiciária é tão boa ou melhor do que a Defensoria Pública. E mostrarmos para a sociedade que o serviço prestado pela assistência judiciária é um serviço que presta, digamos assim, uma importante contribuição para a própria cidadania. E com isso, com exemplo e não com discursos, nós vamos reafirmar a importância da assistência judiciária, com mais inteligência, com menos arrogância. O exemplo que nós temos da assistência judiciária hoje, o exemplo do que a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, acabou fazendo com a assistência judiciária, jogando-a numa vala comum, é inadmissível. A advocacia do interior pode precisar muito da assistência judiciária, mas nós temos que fazer por merecer, e vamos fazer por merecer, mostrando que a assistência judiciária é tão boa, e pode ser melhor ainda do que a própria Defensoria Pública, porque senão, meus amigos, não se iludam. Se nós deixarmos o advogado isoladamente apenas fazer assistência judiciária, esse advogado será engolido pela Defensoria Pública, que tem quadros que prestaram concursos, que tem quadros, no mais das vezes, muito capacitados. Nós temos que mostrar que somos capacitados. Nós, da advocacia privada, temos que mostrar que somos capacitados para exercer esse munus, para exercer esta importante função de maneira igual ou melhor que a Defensoria Pública, porque, do contrário, não nos iludamos, seremos engolidos. A ordem cumprirá um importante papel ao auxiliar esse advogado, ao qualificar, ao equipar esse advogado para podermos prestar um serviço ainda melhor do que aquele que é prestado hoje. E sempre dialogar fraternamente com a Defensoria Pública, dialogar fraternamente com muitos outros órgãos que às vezes, alguém me falava ainda há pouco de um problema que houve nessa cidade, que o Ministério Público Federal, um representante, oficiou à OAB reclamando de honorários que eram cobrados abusivamente. E a Ordem promoveu uma série de medidas, desagravo. Quem foi que falou isso para mim ainda há pouco? A Ordem promoveu um desagravo, quando, na verdade, talvez se a Ordem tivesse tomado outras medidas, ela talvez tivesse dialogado e enfrentado esse problema com mais inteligência.